Tudo bem, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos aí a mais um vídeo aqui no meu canal. Eu sou Danilo Perotti, sou fundador da Mercúrios Cripto, a melhor consultoria de investimentos focadas em cripto no Brasil. Em breve isso aqui vai mudar, tá? Vai ter mais estilos de investimentos, enfim, vou contar as novidades mais pra frente. Mas para quem é novo aqui no canal, basicamente aqui esse é um canal onde eu pego coisas que acontecem no meu dia a dia e vou trazer aqui como ensinamento aqui para vocês. Então vocês vão ver que aqui não vai ter muito corte, edição e tudo mais. Aqui basicamente quero trazer algo que eu aprendi aí na minha jornada e tô querendo trazer aqui para vocês. E no vídeo de hoje, eu acho que é um vídeo interessante, porque para quem não sabe, aqui na Mercúrios, o que que eu sou responsável, lógico, por toda a gestão da empresa, mas principalmente pela área comercial. E a principal ação comercial que a gente faz aqui na Mercúrios é uma análise de carteira gratuita. Então você que está aí do outro lado, vai lá, fala, cara, eu queria que vocês dessem uma olhada na minha carteira. Você preenche um formulário, fala como está a sua carteira, você cai no nosso WhatsApp, a gente analisa ali os erros que você está cometendo, fala o que você está falando de certo, fala o que você está fazendo de errado. Se você tiver acima ali de R$ 500 mil, a gente te ajuda a investir melhor, né? A gente marca normalmente uma reunião onde eu participo, né? Dependendo, algumas delas eu participo. Troco uma ideia com você, tento explicar um pouquinho de como que a gente funciona aqui. Só tô vendo se está gravando aqui, que eu sou novo nesse negócio aqui de YouTube. É, a gente vê se você tá fazendo certo, se tá fazendo de errado alguma coisa e tal. E se fizer sentido para você, a gente segue explicando como é que funciona o nosso acompanhamento. E nessa jornada, cara, nos últimos 3 meses, a gente analisou 1.248 carteiras. Tá? Eu tive mais ou menos 146 reuniões aqui com clientes, então, e fora os clientes atuais, né, que a gente tem, isso eu tô falando reuniões de prospects. E assim, cara, a gente tem basicamente alguns erros que se repetem toda hora, tá? Alguns padrões que se repetem muitas e muitas vezes. Então, o que que eu pensei em fazer? Cara, eu peguei, joguei esses erros no nosso querido Claudinho, né, no Claude. Falei, cara, monta uma apresentação disso só para eu falar sobre esses erros. Então, eu pedi para ele montar aqui uma apresentação que vai guiar aqui esse nosso vídeo, onde eu vou falar desses principais erros. E a minha ideia é fazer o seguinte: mostrar esses erros e você conseguir ter um framework onde você consegue analisar se a sua carteira tá boa ou ruim logo de cara. Então, eu vou te passar 10 coisas aqui, né, 10 perguntas, basicamente, onde, se você responder sim para alguma delas, você precisa rever algum ponto específico da sua carteira. Se você passar ileso pelo teste, significa que a sua carteira está minimamente boa, tá? Que você não está cometendo dos erros mais comuns. Claro que você pode estar cometendo outros erros aí, mas pelo menos os mais comuns, né, e que normalmente estragam muito a performance de cada um, você não está cometendo. Então, basicamente, eu montei aqui uma apresentação para guiar esse nosso vídeo aqui, onde eu vou mostrar essas 10 perguntas, você vai conferindo aí na sua carteira de investimento, para ser um vídeo bem prático, tá? O primeiro conceito que eu queria trazer aqui é um conceito mais geral, não é nenhuma das regras master assim, mas é basicamente um conceito geral que eu quero falar com vocês. A maior parte das pessoas que eu vejo e converso, elas tentam otimizar o seu investimento ao invés de maximizar o seu investimento. O que que eu quero dizer? Imagina que você lá, cara, tô querendo fazer um regime, tô querendo ficar mais magro ou mais forte, etc e tudo mais. O que que a maioria das pessoas deveria fazer? Cara, como é que eu consigo maximizar o que eu já faço? Cara, dentro da minha rotina, o que que eu faço? Vamos começar fazendo o básico bem feito e que eu consigo fazer por muitos e muitos anos? Ou será que agora eu deveria focar em qual exercício específico de peito que eu vou fazer, né? Putz, eu vi um vídeo aqui do Ramon Dino que ele falou que se a gente fizer com halter e não com a barra ou supino reto, ele pega mais ali no peito. Só que você nem vai treinar todo dia, né? Então, assim, primeiro você foca nas coisas que maximizam o seu resultado. Depois que você estiver fazendo todas essas coisas com muita consistência, você vai lá e foca em otimizar. Eu sei que eu não sou a pessoa mais, nesse exemplo, mais, digamos assim, que tem uma propriedade para falar, né? Não estou no auge da minha forma física, mas dei um desconto, estou empreendendo aí há 8 anos, né? Então, de certa forma, até é um pouco estressante, né? Para quem empreende aí sabe do que eu tô falando, e a nossa forma física não é mais a que era quando a gente tinha 22 anos. Mas o que eu quero dizer é isso. O, por exemplo, eu não estou na minha melhor forma física porque eu não coloco óleo de coco no café. Sabe aquelas histórias assim de influenciador? Se eu basicamente comer arroz, feijão, bife, salada e treinar 4 vezes por semana,
eu vou ficar melhor fisicamente, concorda? Isso é o que eu deveria fazer. Algo que se encaixa na minha rotina, daria para fazer, mas não, muitas vezes as pessoas estão querendo já aquela fórmula mágica ou fazer algo fora do comum. E com investimentos é a mesma coisa. Quantos canais não tem por aí? A gente fala especificamente de cripto, mas quantos canais não tem de ações, falando qual é a melhor ação para se escolher, né? Qual que fazer pegar essa agulha no palheiro, né? Qual é a melhor cripto para se escolher que vai transformar R$ 5.000 em 5 milhões? Quando, na verdade, o que que vale mais a pena você perder tempo? Você precisa perder tempo no seu asset allocation. O que que isso significa, Danilo? Basicamente, você precisa saber o que que vai importar e que vai drivar a sua performance no seu investimento. Quanto você tem em cada classe de ativo, não um ativo específico. Eu fiz um podcast recentemente lá com o Rob Correia, né? E ele usou um exemplo que eu falei que ia roubar. Que é basicamente você constrói a sua carteira como você constrói um time de futebol. Então, vamos lá, num time de futebol você tem 11 pessoas, né? Obviamente, pô, você tem jogadores que são extraordinários. Vamos pegar aí o exemplo de Cristiano Ronaldo, Messi, Neymar, né? No auge ali. Cara, se você escalar 11 Neymars no time, provavelmente não vai ser um time que vai funcionar muito bem, porque você precisa ter eh, jogadores que são defensores e você precisa ter jogadores que são atacantes, né, que cumprem funções diferentes para ter um time completo. Agora, eu acho que as pessoas elas perdem muito mais tempo escolhendo quem vai ser esse jogador, tá, do que efetivamente qual vai ser a formação tática que a gente vai entrar em campo. Quantos zagueiros, quantos laterais, né? Qual vai ser a formação do nosso ataque? No fim, vai fazer muito mais diferença isso do que você substituir o Neymar pelo Messi ou o Messi pelo Cristiano Ronaldo, porque são todos bons ativos, né? Obviamente, né? Cada um vai ter a sua peculiaridade, mas vai fazer muito mais diferença você fazer um time completo, ou seja, pô, você vai botar o Buffon no gol, o Sérgio Ramos, enfim, o Sérgio Busquets, Casemiro, aí na frente vai ter aí sim o Neymar, o Cristiano Ronaldo, o Messi, enfim. Já estou entrando muito em futebol aqui. Vai fazer muito mais diferença essa composição tática do que de fato se na ponta direita vai ser o Neymar ou se vai ser o Mbappé, entendeu? Isso vai fazer muito menos diferença, mas é onde as pessoas gastam mais tempo. Então, voltando para nossa apresentação, esse é o primeiro conceito geral. Você deveria focar em maximizar o seu investimento com asset allocation ideal, ou seja, cara, vamos perder bastante tempo pensando quanto que a gente vai deixar em renda fixa, quanto que a gente vai deixar em ações, quanto que a gente vai deixar em cripto, montar isso aqui baseado com o nosso perfil de risco e a partir daí a gente começa a gastar um pouco menos né, de tempo em comparação com o que a gente montou tudo, né? A gente vai gastar o resto do tempo que nos falta para aí sim selecionar os cavalos vencedores, tá? Esse é o primeiro conceito geral que eu queria trazer para vocês, porque eu acho que esse é o principal erro que eu vejo nas carteiras, tá? Às vezes o cara fala, pô, qual que é a melhor cripto para comprar agora? Eu falo, cara, sei lá, compra Bitcoin, Ethereum, Solana, essas daí, faz o básico bem feito. Ah, não, mas eu queria aquela lá que traz a performance para mim, né? Aquela moedinha do milhão. Cara, quanto é que você tem em cripto? Ah, eu tenho 50% do meu patrimônio. Assim, cara, perde um pouco de tempo entendendo o seu asset allocation, porque não dá para você ter 50% do seu patrimônio em cripto, né? Do que de fato ficar tentando acertar a moedinha do milhão. Tá? Então, se você aí já está ouvindo, esse já é a primeira dica, né? Se tem mais de 50% em cripto, já diminui essa faixa aí de investimento. Na verdade, ter 50% em qualquer tipo de ativo, né? Existe algo que eu nem vou entrar tanto aqui a fundo, posso trazer em outros vídeos, que é a teoria de portfólio de Markowitz, que basicamente fala que a gente tem que ter uma diversificação com ativos que têm pouca correlação entre si. E que não faz sentido você colocar todos os ovos ali da galinha na mesma cesta. Mas enfim, falei bastante aqui, dei uma contextualização grande. Como é que eu sei que nós já estou com 10 minutos de vídeo? Eh, Vou passar aqui agora então o framework, né, as 10 regrinhas básicas que você tem que ter para você ver se você está tendo uma boa carteira ou não. O seu diagnóstico, tá? Vamos fazer uma anamnese aqui. Primeira coisa que eu vejo bastante acontecendo aqui, deixa eu passar nosso slide. Ah, eu até tinha colocado aqui a teoria de Markowitz. Mas enfim, vamos lá para as 10 perguntas. Eu preciso que você responda com honestidade. Tá? Na primeira vez que você responder sim para um problema, você para
e dar uma olhada na sua carteira, ver como que você pode melhorar. E aí você continua o teste, né, até você conseguir passar por ele inteiro, tá? Eu coloquei se você está perguntando couve-flor ou brócolis enquanto está comendo um bolo inteiro, né? Isso é basicamente o que as pessoas fazem. Puta, vou selecionar se eu vou comer couve-flor ou brócolis aqui no almoço, e aí chega à tarde e come um bolo, né? Que estraga totalmente o que ele estava fazendo até agora. Que é basicamente o exemplo da cripto que eu dei para vocês. Ah, vale mais a pena comprar Ethereum ou Solana? E aí o cara tá errando num asset allocation básico de expor muitos ovos na mesma cesta. Primeira pergunta que eu tenho para você aí, para saber se a sua carteira tá boa é: você tem uma reserva de emergência equivalente aí, pelo menos uns 6 meses do seu custo? Tá? Por que que eu tô falando isso? Ah, você tá falando de reserva de emergência, tem uma research, né, e depois você teve uma consultoria de cripto e você tá falando de investimentos seguros? Exatamente. Porque a maior parte das pessoas que eu vi perderem dinheiro com algo arriscado, que é cripto, é porque não tinham a segurança de manter aquele investimento por tempo suficiente. Ou seja, fala, cara, eu preciso que esse investimento me dê retorno daqui a um ano. Deixa eu te falar, quanto mais risco você tem, mais tempo você precisa de retorno. Isso aqui é basicamente o que vai te dar tranquilidade para você poder arriscar, né? Ou seja, isso aqui é o seu defensor para você poder colocar um time mais ofensivo depois em campo, né? Eu dou muito esse exemplo quando eu estava começando a empreender. Para mim era super tranquilo, né, você arriscar a sua vida, né, com 18, 19 anos ali, começando a empreender, porque eu tinha um colchão. A minha faculdade era de graça, porque eu fazia USP, morava com a minha mãe, né, então, assim, o risco era muito baixo, mas porque eu tinha aquele colchão, né. Se eu já tivesse obrigações, sei lá, já tivesse filho fora de casa, estudando no INSPER, que é bem mais caro, provavelmente eu não teria arriscado o empreendedorismo, porque eu fiquei ali pelo menos uns 3 anos patinando antes de começar a ganhar algum dinheiro com aquilo. Ou seja, eu já teria entrado em algum tipo de, sei lá, trabalho, né, trabalhar em banco, etcétera. Então, isso aqui é muito importante. Se você não tem reserva de emergência, para tudo, vai lá montar sua reserva de emergência, realoca as coisas que você tem. Segundo, algum investimento que você tem promete um rendimento fixo acima de 3% ao mês? Esses exemplos que eu tô dando aqui não é à toa, tá? Isso aqui foram exemplos que eu vi de pessoas que vieram até a gente pedindo, pelo amor de Deus, ajudem a gente aqui a investir melhor, né? E muita gente, porra, chorando, em depressão, mal, zoado, perdendo casa, perdendo carro. Então, assim, se eu tô falando isso aqui, é porque existe, tá? Pode parecer ridículo, mas enfim. E tem muita gente que eu falo, cara, vamos rebalancear essa sua carteira. E o cara fala, não, mas eu tenho um investimento aqui que tá me pagando 3% ao mês, que um primo meu me recomendou. Cara, desculpa, eu não sei se seu primo tá querendo te enganar, se ele é mau caráter ou tudo mais, ou se ele tá se enganando junto, tá? Mas não existe almoço grátis, tá? Se você tá conseguindo 3% ao mês fixo de retorno, isso aí é pirâmide, tá? É pirâmide, vai estourar alguma hora. Tô desde 2018 no mercado de cripto, fora do mercado de cripto surgem novas também a todo momento. Se tem algo que é muito bom para ser verdade, provavelmente não é verdade, tá? Então, se você tem algum rendimento, algum investimento assim, já é a próxima pergunta, próxima linha de corte. Tira esse investimento, comece a ganhar menos, faça um bom negócio, beleza? Terceira regra aqui, você usa o dinheiro emprestado ou capital que não pode perder em ativos voláteis? Cara, isso aqui no mercado de cripto, cara, é uma desgraça. O cara é servidor público, pegou um empréstimo consignado, que agora parece que tá na moda essa porra. eh, Foi lá, falou, Danilo, cara, eu consigo isso daqui com juros muito baixos, coloquei em cripto e agora, cara, tô fudido. O Bitcoin baixou, eu não tenho como esperar. E aí, basicamente, o que a gente precisa fazer é só ganhar fôlego pro cara. Isso aqui é a mesma coisa pro mercado de ações, tá? Porque você tá se dando uma chance de sair do jogo, né? Você tá correndo um risco de morte. E se você tá investindo pro longo prazo, você tem aí mais 20, 30, 40 anos de vida com investimentos, se você corre vários riscos de morte, mesmo ele sendo pequenininho, uma hora alguma coisa vai acontecer. Uma hora um cisne negro vai acontecer. Uma hora a gente vai ter um caso como 2008, vai ter um ataque às Torres Gêmeas, vai ter uma pandemia que vai te quebrar. E a partir do momento que você quebrou, é muito mais difícil você recuperar. Então, prime sempre pela primeira regra lá do investidor inteligente: não perca dinheiro. E a segunda regra, não esqueça da primeira regra. Tá? Isso aqui, cara, muita gente. Recentemente chegou um cara lá na Mercúrio que ele tinha colocado as fazendas da família em garantia, pego o dinheiro e colocado tudo em Bitcoin. De 20 milhões, ele estava com 12 no momento, com ansiedade, com depressão e etc. Então, assim, esse tipo de coisa acontece bastante. Não faça isso. Próxima regra.
mais de 50% do patrimônio está exposto a uma única classe de ativos ou a um único país, né? Uma dependência geográfica, tá? Isso aqui é algo bem importante porque antes era muito difícil você, como investidor no Brasil, ter investimentos fora, né? Você tinha que ter muito dinheiro para conseguir ter uma conta fora. Agora, cara, basicamente todas as empresas, né, de investimentos, consultorias e etc., permitem com que você tenha uma diversidade geográfica. Até mesmo ETFs que buscam ali diversificação em ativos globais, ETFs nos Estados Unidos, ETFs que pegam ações do mundo inteiro. Isso aqui são ótimas formas de você tentar melhorar o seu investimento, né? Lógico, aqui a gente está vivendo no Brasil e a gente às vezes tem uma síndrome de vira-lata, apesar de várias bênçãos que o Brasil tem. Realmente é um país complicado. A gente está em ano de eleição, sem fazer juízo político, a gente não sabe o que vai acontecer, tá? Existem muitos riscos de você estar ali na carteira, que é a mais padrão que aparece pra gente, que é aquela carteira 70-30. 70% renda fixa, 30% ações, mas tudo isso está exposto a um único risco, que é o risco país, o risco Brasil. Então, se você ainda tem mais de 50% do seu patrimônio em um único país, busque diversificar. Começa aí com os Estados Unidos, a economia mais forte do mundo, depois busque esses ETFs globais aí que são bem interessantes, tá? Isso aqui é algo que eu vejo na prática, assim, acontecendo. Se você tá mais de 50% no mercado de cripto, pare, cara. Pelo amor de Deus, para. Calma aí, deixa eu fazer uma pausa aqui. Aqui, como eu falei, tá, pessoal? Eu até posso trazer nas próximas mais estudos acadêmicos, de fato, que provam cada uma das regras, mas aqui eu queria trazer um pouco mais na prática, tá? Cada uma dessas regras que eu vejo o pessoal se ferrando muito, tá? A quinta delas é: você tem mais de 25% do patrimônio em um único ativo ou em uma única classe muito, muito volátil. Aqui é especificamente sobre o único ativo, tá? É o que eu mais vejo aqui. O pessoal falando, cara, eu tenho, sei lá, 40% numa cripto aqui super esquisita, ou numa ação específica, tá? Eu já vi muita gente se ferrando por causa disso, porque daí a ação cai 20, 30, 40% e você tá ali com 10, 20% de drawdown na sua carteira. E deixa eu te falar, se você perde 50% do seu patrimônio, para você voltar onde você estava, você não precisa performar agora 50% de lucro. Você tem que fazer o dobro. Você tem que fazer 100% de lucro. Ou seja, quanto mais você perde dinheiro, mais difícil é retomar. Então, por isso que você constrói uma carteira com ativos descorrelacionados. Quando um está caindo, o outro está compensando, certo? Para que você tenha um ganho consistente. Então, se você tem algum ativo que está representando mais de 25% do seu patrimônio, liga o alerta, pelo menos, tá? Aqui, salvo exceção, né? Rendas fixas e tudo mais, acho que aí é bem mais tranquilo, né? Lembrando que aqui, cara, nada disso é uma recomendação específica de investimento, tá? Eu tô falando sobre o meu caso específico das pessoas, das 1.248 carteiras que eu analisei, e os principais erros que apareceram. Se você não quer usar isso para nada, não tem problema nenhum. Regra 6. Sua expectativa de retorno nos próximos 5 anos é maior do que 5,4 vezes? E aqui eu poderia até colocar um número maior, né? Mas é que, trabalhando no mercado de cripto, a galera chega muito querendo, cara, 10x. E aqui eu tô falando nos próximos 5 anos, tá? A galera quer 10x em um ano, tá? Então, se você quer fazer mais de 5x nos próximos 5 anos, saiba que isso é uma média de 40% ao ano seguidos, tá? Pelos próximos 5 anos. Isso em economês é basicamente impossível, tá? Impossível. Com todas as letras, ele é impossível. Ah, mas tem um amigo meu que conseguiu uma vez assim, assim, assado. Lembre-se que a exceção é o exemplo do burro, tá? Então, não fique tentando a exceção. Tem uma exceção muito clara que é o cara que jogou na Mega Sena, né? Ele conseguiu ter um lucro de, sei lá, 1 milhão de vezes, né? Frente ao quanto que ele pagou naquele ticket, mas não é uma estratégia de investimento correta. Então, se você tem uma expectativa maior do que essa, rebalanceie, tá? E aqui eu tô falando da sua carteira global. Claro que você pode ter um ativo que pode valorizar mais do que 5 vezes aí no ano. Eu só não acho que você tem que buscar fazer mais do que isso na sua carteira como um todo. Se você tem ativos que podem fazer mais do que isso aí em 5 anos, tenha outros ativos que são mais tranquilos. Algumas rendas fixas ali para você conseguir ter um pouco mais de tranquilidade e aí sim poder arriscar naquilo que você realmente quer, nas suas teses atacantes, digamos assim.
Lembrando, pessoal, isso aqui é só um framework para você responder sim ou não. Se você responde sim, qualquer uma dessas, eu já vi gente perdendo dinheiro por causa disso, tá? Então, eu já vi pessoas perdendo dinheiro porque a expectativa de retorno era de 10 vezes em 3 anos, tá? Então, se a sua expectativa é maior, rebalanceie essa expectativa, tá? Isso vai trazer frutos muito bons para você a longo prazo. Você vai entender que investir é uma maratona. Tem uma frase que eu gosto bastante do Paul Samuelson, né, um Nobel de Economia, que fala que investir eh, tem que ser tão emocionante quanto olhar a tinta secar na parede ou a grama crescer no quintal. Se você quer emoção de verdade, pega US$ 800, vai para Las Vegas lá, que lá vai ser muito mais divertido. Provavelmente você vai perder o dinheiro da mesma forma, mas enfim. Eh, dito isso, investir tem que ser algo tranquilo, tá? E isso é muito importante. Muita gente acha que vai ficar rico investindo. Ninguém fica rico investindo, você fica rico trabalhando. Investir é para você manter patrimônio e ir construindo coisas aos poucos, beleza? 7. Você tem mais de 15 ativos diferentes na carteira? Cara, isso aqui é muito importante, tá? Eu já recebi carteira ali com 40, 80 ativos, né, na carteira. A gente aqui tem uma empresa com 15 pessoas olhando para um setor do mercado financeiro, que é o setor de cripto. Agora vamos começar a expandir um pouco mais, mas enfim. Eu tô falando isso porque a gente não consegue fazer uma análise adequada de 15 ativos ao mesmo tempo toda semana. Então, se você tem mais do que, eu diria 10 até, acho que 15 até ficou meio exagerado, mas se você tem mais de 10 ativos, assim, eu não tô falando só do mercado de cripto, tá? Pode ser no mercado geral. Cara, eu acho que é virtualmente impossível você trabalhar como médico, advogado, empresário, etc., e conseguir ter aí tempo suficiente para acompanhar esses ativos. Ah, mas Danilo, eu acho que daqui tem 15 oportunidades muito boas, 20 oportunidades muito boas. Pois é, isso, e pode existir mesmo. Existem muitas oportunidades boas de investimento. A grande questão que você tem que pensar é que para cada boa oportunidade de investimento que você coloca de fato na sua carteira, você está tirando outras. Então, se você tem uma carteira ali com 100 ativos, com 1% em cada um, se você, quando você de fato acertar aquela sua tese do milhão, né, e você fizer, sei lá, 10x no ativo, você vai fazer 10% da sua carteira, porque você só tinha 1% investido. Então tenha um pouco mais de convicção e menos diversificação. Eu sei que eu falei da teoria de portfólio, né? Mas aqui a gente precisa achar um ponto ótimo. Se a gente sair, né, falando que diversificação é a melhor coisa do mundo, eu vou ter uma carteira com 1 milhão de ativos, isso não significa que ela é uma melhor carteira. A gente também precisa ter capacidade de entender cada coisa que a gente está investindo. Se você tem mais de 15 ativos, acende esse alerta aí na sua cabeça. Regra 8: você movimenta a carteira toda semana por causa de notícia. Isso aqui, ai, isso aqui acontece muito, tá? Muito, muito, muito. Ah, mas o Trump invadiu o Irã, sequestrou o Maduro, sei lá, cara, aconteceu qualquer coisa. Devo vender? Cara, primeiro de tudo, se você tá sabendo da notícia agora, tem um monte de cara lá no Goldman Sachs, no JP Morgan e tudo mais, que já sabem dessa notícia aí há pelo menos uma semana. Isso que há uma semana atrás ele nem tinha invadido o Irã. Tudo que você tá vendo de notícia já tá precificado, tá? Já tá embutido no preço. E esse tipo de ajuste fino é aquilo lá que a gente estava falando, do brócolis e da couve-flor. Se você estiver analisando cada notícia para tomar cada decisão minuciosamente ali bem feita, você vai começar a tirar tempo do que realmente importa, que é o seu global, né? Como que tá todo essa minha alocação de ativos. Então não precisa se preocupar com o micro, porque se a inflação subir, se a inflação subir, provavelmente o que vai acontecer, a taxa de juros vai subir junto. Então sua renda fixa vai começar a cobrir aquela parte de inflação. Né? Se a taxa de juros cair, sua renda fixa começar a sofrer, provavelmente seus ativos de risco vão ter uma correlação negativa em cima disso. Então você não precisa se preocupar com isso. Mais importante você se preocupar com o seu asset allocation, não com notícias do que estão acontecendo. Regra número 9. Você comprou, comprou ativo por recomendação de influenciador. Isso aqui tem muito, 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 muito. Porque o que acontece? Você vai lá, vê alguém que está falando que aquele ativo é a melhor coisa do mundo e você compra, tá? Resumindo, quando começa a cair, você não sabe por que está caindo. E isso te dá um sentimento que é dos piores sentimentos do mundo, que você se sente um trouxa, tá? Isso eu já vi cara, na prática, assim, muita gente falando para mim, cara, não acredito que aquele influenciador XPTO falou para eu investir nessas criptos ou nessas ações e etc. Cara, lembre de uma coisa.
O influenciador, quando ele está fazendo essas campanhas ultra mega marqueteiras, normalmente ele tem um interesse de chamar a sua atenção, tá? Eu sei que eu tô falando isso, tendo uma empresa de conteúdo, há o quê? 8 anos já. Mas quem conhece a Mercúrio sabe que a gente sempre primou por talvez crescer menos, mas ser um pouquinho mais, sincero com você na possibilidade do que dá para fazer. A gente não faz campanhas de: "Cara, essa aqui é a moedinha do milhão, você vai investir 5.000 aqui, isso aqui vai virar 5.000.000". Isso para mim, na verdade, devia ser crime, tá? Porque é você brincar com o dinheiro de outras pessoas. Você fala: "Ah, mas não é uma recomendação de investimento". Cara, você tá dando a cara aí, tá dando uma recomendação, entendeu? Um monte de gente vai seguir. Então é meio que a discussão lá, que eu não quero entrar agora, mas de você ser patrocinado por bets e tudo mais. Enfim, já estou divagando aqui. Mas basicamente o que que isso traz, né? O influenciador ele tem normalmente o interesse de arriscar muito na sua carteira, porque um desses investimentos que dá certo, ele vai conseguir promocionar pelo resto da vida a carteira dele. Tá? E ele vai vender muito curso por causa daquela recomendação específica, mesmo que aquela recomendação específica tenha sido com só uma partezinha pequena do seu portfólio, entendeu? E que você, de fato, que foi lá e até investiu, como ele estava falando, nem conseguiu ganhar tanto dinheiro quanto ele está falando. Você não transformou 5.000 em 5.000.000. Ninguém transformou. Mas ele vai usar isso para promocionar. Então, os incentivos não estão muito alinhados ali com o que você quer. Então, o que que eu falaria, cara? Compra um ativo que você conhece. Tá? Ah, o influenciador falou, mas, cara, isso aqui eu conheço de fato, eu entendo o que que acontece. Porque senão, quando estiver caindo, você vai se sentir o cara mais trouxa do mundo. Por que que eu confiei nesse cara aqui? Mas, cara, basicamente você tem responsabilidade nisso tudo. Então, se você não entende no que você está investindo, não invista, tá? Não investe porque tal pessoa falou, não investe porque eu falei, não investe porque a Mercúrio falou, não investe porque o influenciador XPTO falou. Faz o simples. Isso volta, né? Veja como é sempre uma bola de neve. Isso volta com que, se você tiver menos ativos, você vai conseguir ter um nível de entendimento muito maior. É muito mais fácil entender como o mercado de ações se movimenta como um todo do que como uma ação específica se movimenta, entendeu? Então, regra 9 aqui também para não ficar divagando e também o vídeo não ficar com 53 minutos, né? Já tá com 26 aí. Mas enfim, se você comprou um ativo por recomendação de influenciadores sem pesquisa própria, cara, bola uma saída já para ele. Pô, pode estar na baixa e tudo mais. Fala assim, ó, se ele bater 10% de lucro, eu vou sair e já deixe isso setado, tá? Invista sempre no que você conhece, a longo prazo vai dar muito mais retorno. 10 vale muito. Cara, e isso aqui é basicamente o que a gente já estava falando, né? Para cada ativo, você sabe hoje em qual condição você vai vender? Então vamos pegar lá vários ativos que você tem, né? Os 10 ativos que você tem. Sabe qual que é o objetivo de cada um deles? Então, a gente lida muito com o mercado de cripto, né? O cara tem lá uma carteira com Bitcoin, Ethereum e Solana. Ele fala assim: eu tô aqui pro longo prazo, eu quero investir pro longo prazo e tudo mais. Tá bom, mas se o Bitcoin bater US$ 1.000.000, você não vai vender nada? Ah, não, talvez eu venda um pouco. E se o Bitcoin bater US$ 500.000, você não vai vender nada? Ah, não, talvez eu venda um pouco. Quanto? Ah, não, não sei. Não sei como é que vai ser. O que que acontece no geral se você tem essa postura? Vai acontecer a mesma coisa que aconteceu recentemente, né? O Bitcoin vai bater lá US$ 126.000. Você vai lá, ganhou dinheiro pra caramba e um monte de gente. Cara, a maioria das pessoas que eu converso fala assim: ah, mas se batesse US$ 200.000, eu tava planejando vender. Só que deixa eu te falar uma coisa. Se você não tem isso setado antes, quando o Bitcoin tivesse ali em US$ 180.000, a sua expectativa já ia estar em 250. Porque você está indo basicamente com a manada. Então, pega cada ativo que você tem, principalmente aqueles ativos de risco, e já define o seu ponto de saída. Se você não sabe quando você vai vender, ou pelo menos vender parcialmente, né, aquele ativo, rebalancear isso para talvez uma renda fixa ou algo assim, cara, você vai perder alguma oportunidade. Vai acontecer a mesma coisa que aconteceu agora, onde o Bitcoin bate US$ 126.000 e depois cai agora lá para, sei lá, 68, como tá hoje. Então, cara, essas são 10 regras básicas, assim. Se você passou por todas elas, né? Se você né, passou nesse teste, excelente. Não significa que a sua carteira tá perfeita, tá? Mas basicamente você passou pelos 10 principais erros que eu vi depois de analisar mais de 1.240 carteiras aqui dentro da Mercúrios nos últimos 3, 4 meses aí, né? Desde o começo do ano. Então, eu espero que isso aqui tenha ajudado, né, vocês de alguma forma, né? Como eu falei, estou começando aí o canal, então se você é novo aí, se inscreve aqui embaixo, tá? Espero que tenha
que eu tenha conseguido ajudar de alguma forma. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, tá? Porque o bom de estar num canal que está no começo é que eu consigo responder todo mundo, né? Então, deixa aqui nos comentários se você tem alguma dúvida, se você cometia alguns desses erros, tá? Ou se não, ou se você conseguiu passar no teste. Se conseguiu, parabéns. Beleza? Pessoal, é isso. Eu ia falar até semana que vem, mas eu não sei ainda a periodicidade que eu vou fazer os vídeos aqui no canal. Vou tentar acelerar pelo menos aí no começo. Espero que vocês tenham curtindo. Deixa o like e até a próxima. Valeu!